o Porto da Barra seria toda aquela região, não só o Porto da Barra, mas adentrando. Porque posso dizer que foi dividida aí parte rural e parte urbana. Onde seria construído a parte rural de Salvador? A partir do Chame-Chame, vamos dizer assim, porque ali passava um rio. De onde vinha esse rio? O rio, você descendo a ladeira da Graça para a Avenida Centenário, adentrando assim 200 metros, tinha uma nascente ali, que até da minha época, eu ainda alcancei a nascente e tinha o estábulo, se chamava a Cocheira de Seu Maneca. Quando nós conhecemos, já tinha o rio. O rio é formado naquela época, formado há muitos anos atrás. E quando passava no Calabar, o rio já tinha 2 metros de largura, era raso. E ali as lavadeiras lavavam roupas ali, e ela nem jogava sabão na água, ela botava na bacia, jogava um pouco assim para cima do mato para não poluir a água. E o rio era limpo, a gente tomava banho ali, quando acabava de jogar bola, tinha onde tomar banho. O rio descia dali e até ao Oceano Atlântico e desembocava ali onde hoje é o restaurante Barravento. Ali. Logo depois tem ali a Rua Herosa Galvão, que em 1949, ali, eu estou até muito antes disso, já era calçado, já tinha rua e tudo mais. Mas até o Chame-Chame, naquela época, só existia a parte rural. A partir do Chame-Chame, o que dividia? Tinha um rio. E tinha uma ponte que chamava Pau da Cuyuba. Esse era o nome que tinha do pau. Tinha 2 balustradas, uma do lado do outro, e a galera ficava sentada, olhando a vida dos outros, fazendo resenha e conversando, e olhando até o rio. A gente via embaixo assim, muitos peixes passando por lá, traíras, etc. Então essa é a divisão rural da cidade de Salvador. E quem que a gente pode pensar em mais? Subindo a ladeira da Barra, bem onde hoje é o Iate Clube da Bahia, bem ali de frente tinha uma fazenda grande, que era para criar gado de corte. Essa fazenda durou muitos anos, até os anos 70, ela ainda teve resto de fazenda ali. Depois passou a ser Dona Clemente Mariani, que depois fundaram o bairro Clemente Mariani, que é ali mesmo. Mas ali tinha realmente a fazenda de gado, que deve ter sido daquela época. Não. A partir do Chame-Chame, tinha ali muitos estábulos e até fazendolas. Tinha lá, vou dizer assim, a cocheira do seu Monteiro, a cocheira a fonte da cocheira, é onde a gente tomava banho, e sabe inclusive que a fonte da cocheira era dos portugueses, que tinham estábulo, mas quem tomava conta era uma velha, uma senhora negra. Ela não sabia falar uma palavra portuguesa, diziam que ela era polonesa, tanto que a gente chamava Dona Pulu. Ela reclamava por não deixar, ela tinha consciência de não deixar jogar água suja na beira da fonte, porque aquela água era potável e ela utilizava para a alimentação dos gados, para os gados beber água. Então, isso era a parte, que eu digo assim, rural de Salvador. E aí, a partir do Chame-Chame, tinha lá a horta da viúva, a horta de seu Muniz, a horta de seu Manuel Guarda, a horta de seu Arnaldo, seu Zé Estevão, seu Antônio Birinati, seu Domingos. Tudo isso era horta. Isso da minha época. Quer dizer, por isso que eu digo que a zona rural de Salvador durou 400 anos. Como eu disse, o texto não é curto. As pessoas vão se cansar em ouvir. Então vamos dividir em textos pequenos. Vamos dizer que esse texto que acabamos de falar é o primeiro. E vamos começar o segundo. O segundo texto é cerca de 10, 15 minutos. A gente torna a parar para começar o outro. Que seria um dia um pedaço, outro dia um pedaço, até terminar. Para poder ficar, as pessoas terem a ideia de como é e ouvir, e não demora muito tempo ouvindo. Ora, vamos continuar falando da zona rural de Salvador, que já falamos daquelas hortas. Ao lado esquerdo, tinha lá umas roças onde produzia bananeiras e tinha também um capinzal. Essa parte fica do lado da Graça. Do outro lado, que ficava do Mirante, um capinzal, muitas plantas frutíferas, e lá em cima tinha um estábulo do seu Manuel Português, que era no Lago no Mirante. O que é Mirante?
onde você tem uma visão maior de tudo, se via todo o vale. Com as condições das casas, acabou isso. Mas os moradores passaram a chamar Mirante de Baixo, Mirante de Cima e Fazenda do Mirante. Por que Fazenda do Mirante? Porque tinha uma outra fazenda pequena ali, uma fazendona.